Era uma noite fria de outono, o tipo de noite em que o vento uiva como um lobo faminto. Eu estava no meu escritório revisando alguns papéis antigos da família, quando encontrei algo que não via há anos. Uma caixa de madeira escura, entalhada com símbolos que eu não reconhecia. Dentro, enrolada em um veludo vermelho desbotado, estava a Bíblia do meu bisavô. Ela não era como as Bíblias que vemos hoje. A capa de couro preto estava gasta, as páginas amareladas pelo tempo. Mas havia algo nela, uma presença, quase como se estivesse viva. Assim que meus dedos tocaram a capa, um arrepio percorreu minha espinha. Era uma sensação que eu não conseguia explicar. Mesmo assim, a curiosidade me venceu. Levei-a para minha mesa, sob a luz fraca do abajur. Ao abri-la, notei que as bordas douradas das páginas pareciam estranhamente úmidas. Um odor metálico, de ferrugem, flutuava no ar. Foi então que vi, no canto superior da primeira página do livro de Gênesis, uma pequena mancha vermelha escura se formava lentamente. Como uma lágrima, parecia sangue. Pensei que era minha imaginação, o cansaço da noite. Fechei a Bíblia com força, meu coração batendo descontroladamente, mas o cheiro de ferro persistia. Lembrei-me das palavras de Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Que tipo de vida estava contida naquele livro antigo? Eu precisava entender o que estava acontecendo, mas uma voz dentro de mim, um sussurro gelado, dizia para deixar a caixa fechada. Na manhã seguinte, a imagem da mancha de sangue não saía da minha cabeça. Tentei me convencer de que era apenas tinta velha ou umidade, mas a sensação de pavor era real. Decidi procurar respostas. Liguei para um velho amigo da família, um historiador que conhecia as histórias do meu bisavô, um homem de fé inabalável, mas que, segundo as lendas, havia enfrentado escuridões que ninguém ousava nomear. Ao telefone, descrevi a Bíblia, a caixa, a mancha. Houve um silêncio longo e pesado do outro lado da linha, quando ele finalmente falou. Sua voz era um sussurro tenso. Ele me disse que aquela não era uma Bíblia comum, era conhecida como o Testemunho Lacrimoso. A lenda dizia que ela chorava sangue diante da presença de uma grande maldade ou de uma alma em perigo iminente. Ele me alertou, com a voz trêmula. Tome cuidado. Nesse livro é como olhar para um abismo. E, como diz em Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. O conselho dele foi claro. Devolva a Bíblia para a caixa, Célia, e nunca mais a abra. Mas como eu poderia? Se a Bíblia estava chorando, o que ela estava vendo em minha casa, em minha vida? Naquela noite, a tentação foi mais forte que o medo. Eu precisava saber mais. Com as mãos trêmulas, abri a Bíblia novamente. A mancha, em Gênesis, havia crescido, parecendo um riacho carmesim, escorrendo pela criação do mundo. Folhei as páginas, passando pelos Salmos, e meus olhos pararam em um versículo que parecia pulsar com uma luz própria. O Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Enquanto eu lia, as outras páginas começaram a manchar. Pequenas gotas vermelhas surgiam nos evangelhos, no Sermão da Montanha. Nas cartas de Paulo, era como se cada palavra de esperança e salvação estivesse sendo contestada por uma tristeza profunda e sangrenta. O que estava causando tamanha dor? De repente, um som me fez pular, um arranhão suave na porta do escritório. Meu sangue gelou. Eu morava sozinho. O som veio de novo, mais insistente. Com a Bíblia ainda aberta na minha frente, o coração martelando no peito, caminhei lentamente até a porta. Girei a maçaneta, esperando o pior. Não havia nada lá, apenas o corredor escuro e silencioso. Voltei para a mesa, a respiração ofegante. Foi quando percebi que a Bíblia estava aberta em uma nova passagem, uma que eu não havia escolhido. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o enganador de todo mundo. Sob o versículo, uma única e grossa lágrima de sangue pingou na página, como um ponto final. A Bíblia não estava apenas chorando por uma maldade qualquer, ela estava alertando sobre uma presença, aqui, comigo. Os dias que se seguiram foram um pesadelo acordado. Sombras dançavam no canto dos meus olhos. Sussurros ininteligíveis flutuavam no silêncio da casa. Eu mal dormia, mal comia. A Bíblia continuava a chorar. Cada vez que eu a abria, novas passagens eram marcadas em sangue. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Eu estava numa guerra espiritual que não entendia. A entidade na minha casa parecia se fortalecer com o meu medo. Uma noite, acordei com uma sensação de peso no meu peito, uma opressão sufocante. Abri os olhos e vi uma figura escura e sem forma parada aos pés da minha cama. Não tinha rosto, mas eu sentia seu olhar sobre mim, um olhar de pura malícia e fome. Em pânico, gritei as únicas palavras que me vieram à mente. As palavras do salmo que a Bíblia havia me mostrado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A figura vacilou, como fumaça ao vento, e recuou para as sombras. Corri para o escritório e agarrei a Bíblia. Ela estava aberta no Salmo 91 e as páginas estavam encharcadas, quase ilegíveis pelo sangue. Nem no meio texto cederá praga nenhuma, chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Entendi naquele momento, a Bíblia não era uma maldição, era um alarme. Um farol, o sangue, não era um sinal de condenação, mas um sinal de batalha. A vida de Cristo, derramada pela humanidade, lutando contra as trevas que tentavam me consumir. A dor da Bíblia era a dor da luta entre o bem e o mal acontecendo ao meu redor. Decidi que não seria mais uma vítima passiva. Se havia uma guerra, eu precisava de uma armadura. Passei a noite inteira lendo em voz alta as passagens que a Bíblia me mostrava. Li sobre a fé de Abraão, a coragem de Davi, a ressurreição de Lázaro. Cada palavra era uma arma, cada versículo um escudo. Com o nascer do sol, o cheiro de enxofre e a sensação de opressão na casa começaram a diminuir. Olhei para a Bíblia pela última vez. As manchas de sangue haviam parado de se espalhar. Elas ainda estavam lá como cicatrizes de uma batalha vencida, mas o livro não chorava mais. A última passagem que meus olhos encontraram foi a de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade era que a escuridão é real, mas a luz é infinitamente mais poderosa. Fechei a Bíblia com reverência, não com medo. Coloquei-a de volta na caixa de madeira, não para escândala, mas para protegê-la como o tesouro que era. Meu bisavô não havia me deixado uma relíquia amaldiçoada, mas a maior ferramenta de proteção que existe. A história da Bíblia que chorava sangue não era sobre terror, mas sobre a mais profunda demonstração de amor e sacrifício, um lembrete de que, mesmo no vale da sombra da morte, nunca estamos sozinhos. E essa é uma verdade pela qual vale a pena lutar. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe e se inscreva no canal. Lembre-se, a fé é a nossa maior fortaleza. Obrigado por assistir.